Bom, gente, esse aqui é o Bruno Espíndola, eu estou aqui no Evolue Studio. Mais uma vez, a gente já esteve aqui, só que dessa vez, vocês sabem, eu estou enfrentando uma dificuldade mecânica aí de uma lesão. Então, vocês estão vendo menos provas, eu estou correndo nada, estou parado, então eu não estou mostrando as provas que a gente costuma mostrar para vocês. Mas, por outro lado, a gente vai tentar mostrar uma série de programas sobre o meu tratamento para também levantar técnicas de treinamento e técnicas de tratamento de lesão e explicar um pouquinho sobre o que a gente está propondo para recuperar o meu movimento, para recuperar a minha corrida. O Bruno, ele tem um estúdio que envolve uma série de técnicas de treinamento, que alia uma série de equipamentos e ferramentas para proporcionar uma melhora no padrão de movimento de um corredor, de um atleta, mas não só de um corredor, mas de um esportista no geral. Então, Brunão, vamos explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa, porque muita gente me perguntou sobre isso depois que eu escrevi o texto, falando sobre a minha lesão, que eu estava parado, etc. Muita gente quer entender um pouquinho o que é essa história de eu correr sentado e como que originou essa minha lesão, que é a lesão no isquiotibial, que é a dor que eu sinto que eu não pude mais correr. Então, Gu, assim, vamos tentar trazer aqui de forma bem simplificada, né, para o pessoal de casa entender um pouco o que está acontecendo com você, né? Após alguns testes que nós fizemos, né, testes esses que avaliam padrões de movimentos, né, e testes mais relacionados à parte ortopédica mesmo, são testes ortopédicos, a gente conseguiu chegar no seguinte ponto. O que está acontecendo hoje com o Gustavo é uma combinação de falta de mobilidade em alguns pontos do corpo, né, da cadeia cinética, do aparelho músculo-esquelético, né, junto com falta de estabilidade em outros pontos, tá? Então, essa combinação de falta de mobilidade, onde precisa ter mobilidade, junto com a falta de estabilidade, onde precisa ter estabilidade, e quando eu coloco isso no movimento, a gente tem o que a gente chama de controle motor de movimento, leva você a um padrão de movimento que acaba estressando mais um ponto do que outro. Isso te expõe à lesão, ao risco de lesão, porque é biomecânico. Certo? Então, toda vez que você provoca aquilo ali, vão acontecendo os microtraumas, né? Esses microtraumas, eles o resultado não é assim, corri, ele, pum, tá ali, já vou sentir. Não, ele vem num processo, ele é gradativo. E chega uma hora que o microtrauma vira um trauma, certo? Na maioria das vezes, quando isso acontece, a estrutura afetada, a estrutura que está sofrendo com a dor, não é a estrutura causadora. Mas eu acho que a corrida, acho que é legal também levantar isso, porque as pessoas que estão assistindo em casa são praticantes da corrida. A marcha, né? Ela é um exercício que você tem que ter um padrão de movimento correto. Caso contrário, é o que a gente está falando. Padrões de movimentos incorretos podem te expor à lesão. O que é legal da gente falar, e aí enquanto a gente tá batendo esse papo, eu vou botar também para vocês em casa assistirem um pouquinho dos exercícios que a gente faz aqui toda semana, 2 vezes por semana, para tentar reenquadrar meu movimento, que a gente agora vai partir para uma reeducação do meu movimento. Então, Brunão, explica para o pessoal um pouquinho sobre as ferramentas que a gente vai utilizar para reeducar o meu movimento de marcha. Sim. Então, a gente tem que entender que os padrões de movimentos, né, eles se originam no cérebro, aonde é como se eu tivesse programas para os movimentos que eu realizo, né, movimentos básicos e movimentos avançados. O que acontece? Quando você tem uma disfunção, esse programa está alterado lá. Então, não tem como uma coisa acontecer certa se o comando sai errado e lá embaixo, além de receber uma informação errada, um comando errado, as partes não suportam fazer o certo. Tá? Então, eu preciso entender que o processo ele se dá num nível global, não simplesmente num nível mais periférico.
o problema está ali no quadril, vamos mexer lá no quadril. Não, eu preciso começar a entender que o movimento, né, ele é programado dentro da cabeça, dentro do cérebro. Então eu preciso entrar com atividades que comecem a reprogramar isso daí. Então, o que precisa acontecer através de ferramentas, e essas ferramentas, muitas vezes, nessa fase de reprogramação corporal, que é a palavra que eu costumo usar, né? Precisa reprogramar o corpo, né? Não são ferramentas ultramodernas ou caras, entendeu? Porque são movimentos bem primitivos que a gente faz com o próprio corpo, no chão, como por exemplo rolar, como por exemplo rastejar, né? São movimentos de dissociação de pelve, dissociação de tronco e pelve, né? Todos esses movimentos remetem aos primeiros estágios de desenvolvimento motor do bebê, que é quando ele começa a rolar e assim por diante. Então isso vai provocando um refresh, né? Um reestímulo ali. Isso, uma atualização, vamos falar assim, de como as coisas aconteceram. A liberação miofascial, que é uma das partes desse tratamento que a gente está fazendo aqui, alivia demais para o corredor. E é uma técnica diferente, nem todo mundo tem conhecimento sobre essa técnica. Me explica um pouquinho como ela funciona. A liberação miofascial parte do pressuposto que o quê? Que a fáscia, esse tecido conjuntivo, né, que reveste o corpo inteiro, então é como se fosse ali a roupa do Homem-Aranha, né? Ele está colado no corpo, revestindo o corpo inteiro. E essa fáscia, ela pode sofrer, né? Principalmente quando a gente tem disfunção e começa a usar movimentos inadequados, ineficientes, essa fáscia começa a sofrer tensão. Parte disso a gente explica porque a gente tem que olhar o corpo como um todo e não simplesmente quando a gente fala de lesão, de dor, olhar simplesmente ali e tentar tratar o foco, né? Tentar resolver o problema só com o olho no foco. Não, tem que olhar o todo, porque se você tem disfunção na sua cintura escapular, provavelmente vai provocar disfunção na sua cintura pélvica, né? Justamente por causa da fáscia. Então, o rolinho, né, os foam rollers, os sticks, né, que o pessoal está adotando cada vez mais, é uma técnica muito efetiva e barata, né, de você conseguir fazer um pouco dessa liberação miofascial. Legal. Bom, pergunta que não quer calar. Quando que eu vou voltar a correr? Não, assim, ó... Nesse um mês que a gente vem trabalhando, né, Gu? Faz um mês que a gente começou a trabalhar aqui. Acho que a gente já deu o primeiro passo, né? Que é o quê? Antes o Gustavo sentia dor no dia a dia dele, né? E hoje o Gustavo já não está mais sentindo dor para realizar essas atividades do cotidiano. Então, assim, a gente deu o primeiro passo, né? Agora, outra coisa é a gente estar apto a voltar a praticar uma atividade que tem volume, né? No caso da corrida que você faz, tem volume, tem intensidade, tudo isso dentro de um processo de disfunção. Então, enquanto a gente não conseguir, pelo menos, estabelecer um padrão de qualidade mínimo para essas coisas que a gente está trabalhando com você, que a gente enxergou ali dentro da avaliação, a gente não pode chegar para você e falar assim, ó, vai lá correr, porque a gente sabe que você está se expondo ao risco. Mais uma semana, então tá bom. Não posso garantir. Tá? O importante disso que eu estou falando é para o pessoal lá de casa entender que assim, toda vez que você tem uma disfunção e você fica fazendo movimentos que reproduzem aquela disfunção ou que trabalhem ao redor daquela disfunção, por mais que você esteja fazendo
no seu caso, por mais que você estivesse vindo aqui, mas você continuasse correndo nos outros dias, o que acontece? Você fica se movimentando ao redor da disfunção. Você fica se movimentando com aqueles padrões ineficientes. E quanto mais você faz isso, mais difícil fica de você mudar aquela história do comando, né? Mudar o programa. Então, o importante quando você tem um caso de disfunção é você identificar e tentar, por um tempo, né? Eliminar tudo que interfira de maneira negativa na disfunção. E é lógico que eu não estou satisfeito de ficar parado, ninguém fica, e se você está em casa também está lesionado, ou então está parado por algum outro motivo, também deve estar sentindo a mesma coisa. Então eu já prometo já nos próximos programas falar sobre os exercícios paralelos que você pode realizar enquanto você está parado, mas é um processo de paciência e um processo também que é necessário, senão a gente fica dando murro em ponta de faca, e a ideia é recuperar o quanto antes. Certo? Brunão, queria te agradecer mais uma vez. Obrigado. Estamos juntos e em breve de volta às pistas, graças a esse treinamento que vocês puderam acompanhar algumas imagens. Valeu, obrigado pela sua parceria. Esse foi mais um programa Fôlego. Na semana que vem tem mais. Tchau.